Agora, o assunto é muito sério. O ditador da Bolívia, Evo Morales, aprovou várias leis. Isso são cumprimentos dos sinais do fim dos tempos. Eu vou ler aqui para vocês quais são as leis, ok? Regime de Evo Morales criminalizará a evangelização na Bolívia. Isso aqui já está acontecendo, ok? O artigo 293 e o artigo 294 diz: todo aquele que protestar contra o governo ou discordar dele deve ser preso. Que legal, hein? Muito bom. Isso é uma delícia. Você não pode falar nada. Você tem que concordar com tudo o que dizem. Você não pode discordar deles. Você também não pode protestar. Democracia não existe. Acorda. Artigo 88, parágrafo 12º. Prevê como crime o recrutamento de pessoas para participação em organizações religiosas ou de culto. Prisão de 7 a 12 anos. 7 a 12 anos. Ou seja, você não pode evangelizar. Não pode. Você não pode falar de Deus para as pessoas. Não pode. Crime. Crime. Então agora prestem atenção que eu vou colocar aqui 2 áudios para vocês escutarem. É extremamente importante. Prestem muita atenção. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Paulo César, da cidade de Primavera do Leste, estado do Mato Grosso. Para que os pastores entendam, hoje a lei que foi aprovada pelo presidente da República da Bolívia, Evo Morales, proíbe a entrada de Bíblias no Brasil. Falei ontem com o pastor César Guedes, da Igreja do Evangelho Quadrangular, da qual também sou pastor e credenciado pela Convenção Nacional e Internacional das Igrejas do Evangelho Quadrangular. Foi barrado 20 brasileiros de entrarem na Bolívia ontem com Bíblia e mais. Toda a igreja que foi fechada, se o pastor ou qualquer membro da congregação quiser fazer o culto no lar, ou seja, culto nos lares, como aquele áudio está lá dizendo que é cédulas, grupo familiar, como muitas igrejas deram nome, o dono da casa será preso e a sua casa o governo irá tomá-la. É isso mesmo. Se você fizer qualquer tipo de manifestação evangélica ou reuniões cristãs, não precisa ser evangélico, tá? É cristão. O católico que se manifestar o nome de Jesus Cristo também perde a sua casa. O padre que fizer uma missa na casa de um irmão católico, confessando a fé em Jesus Cristo, também irá perder a sua propriedade e é de 5 a 7 anos de cadeia. Isto é sério, isto é grave e está aqui do lado, próximo, divisa com o Brasil, a poucos quilômetros do estado do Mato Grosso, onde eu estou. Meus amados pastores, torno a dizer, é necessário que este mal sobrevenha sobre o Brasil. Assim como muitas vezes Deus mandou sobre Israel o perseguidor para oprimir, mas para que viesse o Espírito Santo e um conserto sobre a nação. Então esse é apenas um dos áudios. Eu vou colocar o segundo áudio. O governo boliviano deu um golpe no país. O país agora é um país comunista. Mudou a lei de um dia para o outro. Ele conseguiu uma permanência vitalícia de aproximadamente 20 anos. Ele está pelejando para 30, mais 20 anos já conseguiu. Ele ganhou todos os congressistas, eles assinaram a lei da nova Constituição boliviana. E a nova lei, ela prevê o fechamento de todas as igrejas, não só a congregação, mas todas. E prevê também o não evangelismo de uma forma brutal e radical, com pena de detenção, de prisão de 7 a 12 anos. Se for pego alguém evangelizando, recrutando ou falando de Deus na intenção de evangelizar, na intenção de converter alguém, é prisão de 7 a 12 anos de cadeia e mais uma multa.
E o mesmo vale para quem estiver conduzindo o evangelista e aqueles que estiver hospedando o evangelista também. E o fechamento não é só das igrejas, o fechamento é de todo e qualquer tipo de reunião, tanto evangélica ou não. Associações, multirões com finalidade de reunião e ONGs, enfim, tudo que reúne pessoas para tratar qualquer assunto, seja evangélico ou não, está proibido na Bolívia. Os governos, tanto estaduais como municipal, será nomeado por ele, pelo Evo Morales, e será as pessoas do mesmo partido dele, tanto é que não terá mais outros partidos, foi cancelado outros partidos, foi inibido, não existe mais. Essa lei está aprovada, ela entrará em vigor daqui a 18 meses, que é o tempo suficiente para todos se ajustarem, tomar conhecimento do novo regime, e infelizmente as igrejas terão que fechar, não é só a congregação, mas todas, assembleia, todas, católica, enfim. Havendo denúncia contra qualquer pessoa, seja patriota ou seja estrangeiro, no nosso caso que a gente está sempre lá em missão, a lei vale para todos. Então essa é a situação. A lei também prevê que as empresas privadas, elas deixam de ser empresa privada, elas passam a ser estatais. Os funcionários privados passam a trabalhar para o governo, passam a ser funcionários públicos. Quem tinha casas, fazendas, propriedades, não tem mais, é tudo do governo, tudo é monitorado 100% pelo governo. Os meios de comunicação, todos monitorados pelo governo. Bolívia. Sabe aonde que fica a Bolívia? Ela faz fronteira com o Brasil. Aqui do lado, aqui do lado. Sabe o Lula? Sabe a Dilma? Sabe esse governo aqui brasileiro? Pois é, ele apoia 100% o ditador Evo Morales. Ele concorda com tudo, eles são aliados. A Bolívia é um país comunista. E se você pensa que no Brasil é diferente, que doce ilusão. Coitada da sua mente. Simplesmente você foi enganado e continua sendo enganado e vivendo no engano. Aqui não existe democracia porcaria nenhuma. Aqui não existe esquerda nem direita. São todos de um mesmo sistema, controlado pelos senhores do mundo. Eles inventaram que aqui existe esquerda ou direita para você pensar que tem alguma liberdade democrática nesse país, quando na verdade você não tem nenhuma. Acorda. Acorda. Você é escravo desse sistema. Agora, sabe o que as leis lá da Bolívia dizem sobre drogas? 1,5 kg de cocaína ou 5 kg de maconha? Se você quiser caminhar com isso livremente, transportar ou vender, você não é um criminoso, isso não é crime. Mas olha que coisa maravilhosa. Eu vou vender aqui 5 quilos de maconha. Se você é pego, não, eu não sou criminoso. Agora, se você quiser evangelizar alguém, você é um criminoso. Tava demorando para chegar esse tempo, né? Mas chegou finalmente. Chegou o princípio das dores já há muito tempo, e agora isso vai cada vez mais se intensificar até nós entrarmos para a grande tribulação. E aí concretiza-se a intensificação da apostasia descrita em 2 Tessalonicenses 2. Antes da vinda do Messias, é necessário que venha a apostasia e a manifestação do anticristo, do antimessias. Entenderam agora o que é apostasia? É exatamente isso. Você não vai poder falar mais do Evangelho para as pessoas. É crime.
Isso vai vir para o Brasil também. Ok? Isso é apenas uma preparação para o campo do antimessias, controlado pelos senhores do mundo. Será muito difícil falar do Evangelho aqui no Brasil. Na Bolívia já vai ser impossível. Vai ser bem complicado mesmo. Estejamos preparados para o que der e vier. Não podemos nos acovardar, ainda mais agora. Prestem muita atenção, só vai piorar. Não esperem nenhum avivamento. Não haverá avivamento algum. Todas as trombetas e taças serão despejadas na terra. O juízo de Deus vai ser lançado sobre os habitantes da terra, sobre os ímpios. A igreja não será arrebatada antes da tribulação. Os crentes estão sendo enganados, ninguém vai ser arrebatado antes dos juízos de Deus caírem sobre a terra, antes do anticristo, o antimessias aparecer. Não, abram os olhos. Todos os cristãos já estão sendo perseguidos em países árabes, lá no Oriente Médio, assassinados, torturados das piores formas possíveis, e nenhum deles foi arrebatado ainda. A grande tribulação é uma perseguição contra a igreja, é uma provação. A igreja do Messias nunca deixou de ser perseguida e não é agora que vai deixar de ser. Eu tenho aqui 4 vídeos onde eu explico sobre o arrebatamento da igreja. Eu comprovo biblicamente, versículo a versículo, em seus contextos, que a igreja não vai ser arrebatada antes da tribulação. Eu explico os textos em grego, eu mostro as passagens nos seus originais, o significado de cada palavra, as mais importantes, as mais cruciais sobre este assunto. Eu vou deixar o link, os 4 links aqui dos vídeos na descrição desse vídeo e nos comentários, também no Facebook, porque é muito sério. Não pense que você não vai presenciar toda a grande tribulação aqui na Terra, muito pelo contrário. Eu vou dizer aqui uma grande verdade. É muito provável que a maioria dos crentes sejam assassinados durante a grande tribulação. Por que isso? Que a Escritura diz. Apocalipse 6, 9 ao 11 e vários outros textos. Vários outros textos da Escritura. É só ler. É só deixar de ser covarde, é só deixar de ser mimizento, é só deixar de ser um crentelho Maria vai com as outras, que ouve pastor segundo a sua própria concupiscência, e ter vergonha na cara e começar a estudar a Escritura como realmente é. É isso que está faltando para essa geração superficial de crentes carnais, que não estão nem um pouco preocupados em estudar, em saber o que está acontecendo no mundo. Pesquise, estude, deixe de ser um relaxado e passe a olhar as coisas como realmente são, porque a grande maioria das pessoas, infelizmente, está cega, não enxerga nem um palmo na frente. É escrava, que ama ser escrava, que idolatra mulher pelada, futebol, carnaval, boate gospel, ídolozinhos gospel, pregadorzinhos mequetrefes, ladrões de púlpito e a si próprio. É isso. Está na hora de acordar, deixar de ser criança mimada. Olha, estamos no fim, no tempo do fim. Não falta muito, falta muito pouco. Muito pouco. Prestem atenção, acordem. Acordem. Despertem desse sono maldito que vocês estão vivendo. O que vocês estão fazendo da vida? Quem é você? Você pode se considerar um filho de Deus, um herdeiro da eternidade, ou apenas mais um controlado em meio a toda a massa de acéfalos ignorantes desse mundo. Acorda.